Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a gente inicia falando que o estado do Ceará começou a receber tecnologia de digitalização de imóveis. A tokenização, como é tecnicamente conhecida, já existe no sul do país e vem para cá por meio de uma parceria inédita aqui no estado. Márcio é empresário, sócio de uma imobiliária cearense. Com a experiência de quem entende o mercado, avalia positivamente a inserção da tecnologia de digitalização de imóveis no Ceará. A tokenização de imóveis é um movimento aí de vanguarda, é o futuro, né? Não vou te dizer que vai ser todo o mercado imobiliário, mas vai ser uma ramificação muito forte no mercado imobiliário a nível mundial, que vai possibilitar que uma democratização muito grande em termos de investimento no mercado imobiliário, porque um imóvel, uma vez tokenizado, ele pode ser dividido em milhões de frações, né? Tornando possível, por exemplo, um investidor em qualquer local do mundo comprar um percentual de um apartamento aqui na Beira-Mar, percentual de um mall de lojas, de uma sala comercial locada, de um prédio locado, né? E com esse percentual de aquisição, que pode ser de 50, 70, 0,5%, né, do imóvel, ele participar da valorização do imóvel, participar dos rendimentos do imóvel, caso ele esteja locado, né? E o cara pode fazer isso de casa, com o celular na mão, sem precisar vir a Fortaleza, né? Pegar um avião, vir para cá, claro. Pegar um avião e vir para cá e conhecer tudo isso aqui é maravilhoso, né? Mas vai ser possível fazer sentado no sofá da casa dele, pelo celular. Na prática, imóveis de empresas adeptas à tokenização, como a do Márcio, terão um certificado digital para representar a propriedade. A criação da tecnologia é de uma startup gaúcha, que chega ao Ceará pela primeira vez para transformar o mercado imobiliário. É uma disrupção, né? A gente está trabalhando nesse sistema de tokenização imobiliária, né, que é tornar a propriedade do imóvel transitável online, né? E a gente está fazendo isso há 3 anos e chegar nesse momento aqui agora em junho de 2024, tendo Fortaleza, não só Fortaleza, mas a região toda do Ceará, como a primeira região que a gente está expandindo Brasil afora, para nós é muito motivante. Um dos motivos para a escolha pelo Ceará e principalmente por Fortaleza no processo de digitalização de imóveis é a localização privilegiada. A proximidade com a Europa motiva novos investimentos, o que deve atrair mais negócios imobiliários para a nossa região. Embora revolucionária, a digitalização de imóveis já faz parte do presente, seja entre pessoas físicas ou jurídicas. A gente começou, são várias etapas esse desafio. O primeiro desafio foi fazer a tokenização. Então vamos começar pelos primeiros números. Nós tokenizamos 45 imóveis nesses primeiros 3 anos. São todos imóveis que a gente tokenizou com algum fim. A gente nunca tokeniza um imóvel ou digitaliza a propriedade sem um fim específico de fazer uma transação. E aí experimentamos integrar com o mundo imobiliário, porque não adianta você criar um sistema paralelo. Então nós integramos com o imóvel web, com o Quinto Andar, com empresas, com imobiliárias locais, né, na região de Porto Alegre, como Auxiliadora Predial, como Guarida. E então passamos para a segunda etapa, que foram esses clientes pessoas jurídicas, né? A terceira etapa do desafio foi ver se o público teria adesão. E a gente ficou bem impressionado, porque nas primeiras campanhas entraram cerca de 30 mil pessoas que abriram uma carteira digital de imóveis. Então hoje eu posso afirmar que o Brasil tem 30 mil pessoas testando, né, entre pessoas físicas e jurídicas, sendo que dessas 30 mil, 9 mil já possuem uma fração de um imóvel, inclusive recebendo aluguel, né, de tokens que estão listados nas imobiliárias. Então é um mercado que já está acontecendo, né, ele não é futuro, já é presente, né? E o FIEC Summit 2024 está com inscrições abertas para a edição deste ano, que acontece nos dias 12 e 13 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará. A gente vai saber mais informações com Constantino Frati, que é coordenador do Núcleo de Energia da FIEC. Constantino, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Está chegando o FIEC Summit, né? E como é que está atualmente essa expectativa para essa programação agora já pertinho, né, em agosto? Bom, primeiro, Elaine, é um prazer estar aqui contigo, né? Muito bom, e especialmente divulgando um evento desse que realmente merece ser, vamos dizer assim, assistido presencialmente ou virtualmente
por um grande público, né? Porque ele acrescenta uma grande oportunidade para o estado do Ceará, para o Nordeste e para o Brasil em geral. O evento está realmente sendo estruturado, essa programação está bem avançada, os convites para os palestrantes estão realmente disparados e nós estamos aguardando as confirmações e à medida que elas forem chegando, nós vamos divulgando aqueles que realmente estão aderindo ao evento. E eu sei que tem muita novidade preparada, né? O que é que você já pode contar para a gente das temáticas, dos assuntos que vão ser abordados? Olha, eu diria para você que um dos principais itens da programação é o avanço dos projetos que estão sendo desenvolvidos no Ceará. Então, existe um painel dos investidores, né, e seus investimentos locais aqui no Ceará, que vai realmente mostrar a pujança de cada um desses projetos e o estágio em que eles estão. E isso realmente gera para o estado do Ceará uma grande novidade e a gente aguarda isso com muita expectativa. E nesses projetos, são da área hidrogênio verde, logística, o que a gente tem nesse setor? Como é que está atualmente isso, essas discussões aqui no estado? Olha, eu te diria o seguinte, realmente os projetos eles são relativos aos investidores, não apenas aqueles que irão produzir aqui o hidrogênio e a amônia para exportação, mas nós hoje estamos desenvolvendo projetos, inclusive já estudando projetos para o mercado interno, que é muito importante termos em vista que o hidrogênio e os seus derivados também têm aplicações locais e desenvolverão tremendamente essa indústria local. Além disso, né, existem vários investimentos na infraestrutura. E aí eu me refiro ao suprimento de água, ao tratamento e ao suprimento de água para o complexo do PECEM, de tal forma que essas empresas possam ter a água necessária para o processo de eletrólise, que é o processo que vai produzir o hidrogênio. Além disso, todos os investimentos que o Porto hoje está, vamos dizer assim, trabalhando na área de infraestrutura portuária, tais como a ampliação dos terminais para permitir as operações com esse novo vetor energético, bem como o armazenamento da amônia. O PECEM hoje ele trabalha com um projeto muito sério e muito estruturado de uma tancagem compartilhada de amônia. E esse é um projeto extremamente importante para consolidar o hub de hidrogênio verde no estado do Ceará. E eu tenho certeza que em breve essas novidades vão ser formalizadas e anunciadas em geral, para o público em geral. Pois é, um evento como esse, né, o Summit, FIEC Summit, ele abrange não só essas temáticas, mas também ele tem outros momentos, né? Quais são esses mais importantes que você pode falar com a nossa programação? Tem rodada de negócio, né? Pois é, o FIEC Summit é um evento misto, né? Um evento que do ano passado ele teve uma participação de 4.000 pessoas de 24 países, de 25 estados do Brasil, e ele foi realizado presencialmente e virtualmente, contando com esse público que eu te falei, de quase 4.000 pessoas. Além disso, a gente vai abrigar uma rodada de negócios com empresas realmente de porte mundial, e essas rodadas de negócio, apenas para exemplificar, geraram frutos de negócios entre empresas na edição de 2023. Na de 2024, a gente espera que essas rodadas avancem e se tornem mais efetivas e contribuam com o desenvolvimento desses projetos, né? Você falou que a programação ela é híbrida, né? Você pode também acompanhar de onde estiver, é isso? Podemos acompanhar de onde estiver. E, aliás, a programação já está aberta, já está disponível na internet, é só vocês entrarem no site do FIEC Summit 2024, basta digitar FIEC Summit 2024 e poderão fazer a sua inscrição gratuitamente, não é cobrado nada. Sejam bem-vindos já, desde já, ao site do evento e ao evento propriamente dito, que será realizado 12 e 13 de agosto próximo. E aí, nesse caso, Constantino, falando também das potencialidades do estado do Ceará, né? Você falou do Porto do PECEM estratégico, né? Muitos investidores de fora olhando para o nosso estado do Ceará, não só nesse sentido da logística, mas também de todo o potencial, né? A gente vê a FIEC muito forte nesse sentido na educação continuada, nas parcerias, nos investimentos. A gente vê um estado que pulsa nesse sentido, né? Essas ações que são realizadas, elas são importantes para que isso seja impulsionado cada vez mais? Elaine, o presidente Ricardo Cavalcante, ele tem uma noção exata daquilo que é necessário para que a gente se torne realmente um hub de classe mundial aqui no Ceará.
Então a FIEC não só articula esse ambiente de negócios, como ela prepara o ambiente de negócios, né? Se você olhar através do Senai, através do Centro de Transição Energética Jurandir Picanso, né? Através da capacitação levada a cabo pelo próprio Senai, em todos os níveis, pelo IEL, a gente vê exatamente que essa preocupação com a capacitação, né, das pessoas para esse futuro hub, ela já é uma realidade. E o trabalho do Senai, através do Paulo André Holanda, né, do IEL, através da Dana Nunes, é brilhante. E pode ser visto, é uma coisa palpável já. E tem também o observatório, também algo importante nesse sentido para mapear, né, entender, estudar, ter dados, né, do que se vê pela frente. Né? É impressionante, né, o observatório, né, sob a condução do Guilherme Buchalho também, tem feito um trabalho brilhante. Né, e essa prospecção, tá, dessas informações para suportar as iniciativas dos investidores, ela está disponível lá. O Observatório da Indústria, ele reúne técnicos do mundo todo, né, distribuídos inclusive em vários continentes, que trabalham essas informações e que podem ser disponibilizadas para os investidores, com muito resultado, porque permite que o investidor focalize o seu investimento naquele segmento que ele deseja, né? Então, é um trabalho brilhante do Observatório da Indústria e é um trabalho que está à disposição da sociedade. Constantino, como é que você observa esse momento agora das energias renováveis aqui no Estado, né? Dos protocolos de intenção que foram assinados, o que a gente observa daqui a algum tempo, né? Tudo está tão rápido, né, que as coisas se aceleram. A gente consegue acompanhar isso? Quais são esses obstáculos que você visualiza que possam ser superados para que a gente consiga realmente alavancar e que esses protocolos sejam, de fato, né, passados para frente e a gente continue esse avanço? Pois é, Laide, nós conseguimos atrair 38 empresas, né, que assinaram memorandos de entendimento, que são os protocolos, né? Dessas 38 empresas, 6 já assinaram pré-contrato com o Porto do Pecém. E apenas essas 6 se viabilizadas, e aí quando a gente fala se, a gente está aguardando ansiosamente a aprovação, né, pelo Congresso Nacional da legislação do framework regulatório do hidrogênio, e eu não tenho dúvida, na hora que esse framework, na hora que essa regulamentação foi aprovada, esses 6 projetos sairão do papel. E para você ter uma ideia, apenas esses 6 projetos, eles permitem um crescimento ou um investimento da ordem superior a 20 bilhões de dólares. Isso exige, óbvio, uma atenção nossa, da Federação das Indústrias, do governo do Estado, da academia e, enfim, da sociedade, para que essas condições desse ambiente de negócio, elas se viabilizem e a gente realmente implante esses projetos que transformarão a economia do Estado do Ceará. Que a gente fala quem está assistindo, que é na nossa vida de leigo, de não entendimento mesmo do processo em si, quando a gente vê um protocolo desses, né, uma intenção de investimento para cá, a gente não tem a real noção do que seja, né? Geração de empregos, né, capacitação, muda todo o entorno, né, muda muita coisa, né? Então a gente às vezes não tem essa real noção do quão grande isso é, né, nesse sentido. Pois é, e a propósito, não é, toda esse trabalho para dar uma noção da amplitude do alcance desses investimentos está sendo diuturnamente, vamos dizer assim, trabalhada pelo presidente Ricardo Cavalcante, né? Uma das preocupações do Ricardo é fazer com que todo o ambiente empresarial do Ceará perceba essa realidade e não perca essa oportunidade de realmente crescer junto com esse projeto. E esses assuntos vão ser abordados todos, né, no Summit, não pode perder, né? Quem está participando, quem está assistindo, não pode perder de forma alguma, né? Realmente você não pode perder, você tem que estar presente no evento. E é uma grande oportunidade, não apenas para as empresas, mas para você, para nós todos, sabe? O Ceará vai crescer com isso. E aí eu vou pedir para você, por favor, fazer o convite para quem está assistindo, para fazer a inscrição, saber mais informações, fique à vontade. Então, é isso, né? A Elaine pediu e eu estou aqui convidando você para que você esteja presente nos dias 12 e 13 de agosto próximo, no Centro de Eventos do Ceará, a esse evento maravilhoso que é o FIEC Summit Hidrogênio Verde. Você, para se inscrever, saiba que é gratuita a inscrição e que pode fazê-la através do site
do site do FIEC Summit 2024. Então, desde já, você é bem-vindo ao evento. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E você sabia que cães e gatos podem sofrer com ansiedade? Que isso é mais comum do que imagina? O repórter Lucas Albano foi ao Centro de Medicina Veterinária e traz mais detalhes para a gente. Pois é, a ansiedade não é uma doença que tem atingido apenas os humanos. Ela é cada vez mais frequente entre os animais. A gente vai entender o porquê, o motivo disso com a médica veterinária Sheila Nogueira. Doutora, por que é que isso tem acontecido nos animais? Lá nós temos vários fatores que podem nos levar, que é desde a falta até o excesso. Então, onde entraria essa falta? Na falta de enriquecimento ambiental, de uma rotina de passeios, de treino, de lazer. Então, nós precisamos de lazer e às vezes a gente banaliza essa necessidade, né? E eles têm essa necessidade. Então, ter rotina de passeio, ir para a rua, interagir com outros animais da mesma espécie, né? Sair para passear, ir na praia, são coisas que eles precisam. E às vezes o excesso também vai levar. Então, tem quem considere como filho, e tudo bem considerar como filho, mas a gente não pode humanizar. Então, às vezes a gente joga esse excesso de emoção em cima deles, às vezes a gente vai dar banho demais, passar perfume demais, lavar demais a pata, ou até dar comida demais, que vai levar a uma obesidade, que pode levar a diabetes, a outros problemas. Então, esse demais também vai sobrecarregar para eles, né? Então, a gente começa a ter aí manifestações, estereotipias, coisas de alteração de ansiedade, estresse de separação, até agressividade contra uma pessoa que venha cumprimentar esse tutor, porque eles começam a ficar possessivos. Então, tudo isso por um excesso que às vezes a gente acaba jogando em cima deles. A cadela da doutora, a Julieta, já sofreu com ansiedade e às vezes acaba tendo alguma crise, né, doutora? Como é que é o caso aqui da Julieta? O que é que aconteceu com ela? A Julieta, então, a princípio, ela veio de resgate, né? Então, ela tinha ido para um lar temporário, foi atropelada, ficou um tempo numa ONG, e aí ela não é muito sociável, ela não gosta tanto assim de interagir com outros animais, então lá ela estava muito estressada, tanto que quando ela veio para mim, as primeiras 24 horas, ela só dormiu, que eu acho que ela descansou, né? E aí nós temos essa rotina diária, então 2 vezes ao dia ela sai para passear, para fazer as necessidades dela, no final de semana a gente vai para uma praia para ela poder correr, então embora ela não tenha uma das patinhas, ela corre, ela brinca, então ela é super ativa, mas ela precisa dessa rotina diária justamente para poder ser o lazer dela. E 6h30 da manhã, se eu não tiver saído com ela, ela vai me chamar na cama, não importa se é domingo ou feriado, porque ela tem a rotina bem definida dela, né? Se a senhora não assumir esse compromisso com ela, de todo dia seguir essa rotina, ela acaba se estressando, porque assim como são os humanos, também são os animais. Né? Sim, e aí, por exemplo, manifestações dela. Vai chorar, vai raspar a parede, então começa a ter alguns comportamentos diferentes porque está quebrando a rotina dela, né? Então, raspar a parede é uma coisa que ela faz se eu, por exemplo, atrasar para levá-la para passear, né? Tem animal que começa, por exemplo, a lamber a pata. É lógico que a lambedura tem outros diferenciais aí, as alergias, o fungo, tudo mais, mas às vezes, tipo, não tenho o que fazer, vou lamber a pata, não tenho o que fazer, vou roer um chinelo, não tenho o que fazer porque não tem o enriquecimento ambiental ou não tem uma rotina, começa a destruir uma casa, o gato começa a arranhar um lugar inadequado por uma falta do que fazer, né? É sério, é bem sério, né, doutora? A gente tem aqui 3 tipos de tratamento diferentes aqui, que a gente tem aqui para mostrar em relação a como tratar a ansiedade nesses animais. Doutora, eu queria que a senhora nos explicasse, primeiro, para que serve esse medicamento, o que é que ele faz com o animal, de que forma ele trata o animal. Certo. Nós temos uma gama de medicamentos que podem ser utilizados, né? Então, aqui a gente pegou um que ele é um fitoterápico, então vai ter passiflora, valeriana, vai ter triptofano, que é para o bem-estar. Então, seria num estágio que outras alternativas de enriquecimento ambiental não funcionaram, então a gente precisa entrar com um ansiolítico, mas a gente vai primeiro na casa dos mais naturais, né? Então, se é um gato que está arrancando pelo por ansiedade, ou se é um cachorro que está com lambedura, alguma coisa mais sutil,
mas que eu preciso entrar com uma medicação, a gente começa com um fitoterápico. Não deu certo? Aí, às vezes, a gente precisa ir para alguma coisa mais forte. Às vezes, a gente vai para os ansiolíticos de tarja vermelha, semelhante ao que a gente faz para humanos. Então, às vezes, a gente precisa ir aumentando aí essa dose, dependendo de qual é a manifestação e se outras coisas não tiverem surtido efeito. Certo, então esse aqui, por exemplo, é o fitoterápico usado no spray, né? Usado no ambiente que o animal está para poder deixar o animal mais relaxado. A gente tem essa outra medicação, né, doutora? Queria que a senhora explicasse para que ela serve. Certo, esse é um ferormônio. Então, o ferormônio, ele se assemelha ao que a mãe libera quando está amamentando os filhotes, então é justamente para ele se sentir calmo, tranquilo, sentir que ele está num ambiente seguro, né? Então, quando a mãe libera esse feromônio para o filhote, ele está se sentindo tranquilo, ele sente que esse cheiro é uma coisa tipo, posso estar bem aqui. Então, às vezes, quando a gente coloca outro animal no mesmo ambiente, a gente quer que eles se sintam todos fazendo parte da mesma família, a gente utiliza esses feromônios, por exemplo. E essa última medicação aqui é o último caso, né, doutora? É usada de que forma? De que forma o tutor pode encontrar essa medicação? Ele tem que ir ao veterinário, procurar o especialista, para ali ser recomendado isso aqui para o animal? É um caso mais extremo para o animal. Isso, é quando outras estratégias não funcionaram e quando o enriquecimento ambiental não funcionou, quando as rotinas de passeio não funcionaram, quando a gente tentou outras alternativas e não funcionou, e quando esse animal está manifestando algum problema. Então, o gato, quando ele está com cistite por estresse, ou quando está arrancando o próprio pelo. Hoje em dia a gente não vê tanto, mas antigamente os cães eles começavam a comer a própria cauda de tanto estresse, principalmente aqueles que estavam presos na coleira, né? Então, quando a gente tem uma situação já de automutilação, de tanto estresse, aí muitas vezes a gente precisa entrar com a medicação. Às vezes a gente vai conseguir tirar essa medicação depois que esse animal está mais tranquilo e às vezes não, porque é uma situação que a gente não consegue evitar. Então é um cão que ele tem muito medo de barulho e a pessoa mora numa casa que passa o carro o dia inteiro e ele estressa com barulho. Então, a não ser que a pessoa mude de casa, a gente não consegue evitar isso, né? Então a gente vai acabar muitas vezes precisando utilizar de medicamentos, né? Perfeito. A gente agradece a participação da doutora médica veterinária Sheila Nogueira. A gente agradece também a participação da Julieta, que ficou aqui calminha durante toda a entrevista. Muito bacana poder estar e ter esse contato mais próximo dos animais. Lembrando que a ansiedade ela não dá só em humanos. Os animais são cada vez e frequentemente tem ansiedade e existem as formas de tratar, seja com medicação, seja no cuidado do dia a dia, dentro de casa, dentro dos apartamentos e principalmente levando os animais para a socialização, que é fundamental. Agora eu volto contigo no estúdio. E cada vez mais as mulheres têm se empoderado do descobrimento do próprio corpo e do prazer para uma saúde plena em todos os aspectos. Sobre esse assunto eu conversei com a ginecologista Mônica Santos. Mônica, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. A gente falar um pouco sobre a saúde da mulher, né? Cada vez mais as mulheres têm se empoderado da sua saúde, do seu bem-estar, de uma forma ampla, né? Que bom que a gente está conseguindo poder falar mais sobre isso, né, Mônica? Imagina, Anny, eu que agradeço. Saúde da mulher, acho que nunca pode perder o foco, né? E eu acho que redes como você, comunicar esse tipo de assunto e abordar a saúde da mulher de uma forma tão ampla é uma evolução, né? Que antigamente a gente via só saúde, doença, e hoje a gente foca mesmo em prevenção e cuidado. Pois é, você como especialista, médica, ginecologista também, já abriu uma empresa, né? Que é voltada para o bem-estar íntimo, né? Para a mulher se autoconhecer, algo que é tão difícil, né? Falar sobre isso. Né, ter nossas mães, nossas avós, né, as que vieram antes da gente falar abertamente sobre isso, né, quebrar tabus, né, mostrar que isso faz parte da nossa saúde, né? Na verdade, conversar sobre autocuidado, né, autoconhecimento, conhecimento íntimo, conhecimento sexual, é difícil até para mim, que sou ginecologista. Porque eu observo que existe uma certa barreira por parte das pacientes, por parte das clientes. E isso foi uma motivação, né? Foi algo que fez, de fato, eu querer
abrir uma empresa, eu querer levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. É tanto que o nosso foco é realmente não só venda, é educação. Então, a gente promove essa educação de uma forma muito cuidadosa, porque a gente sabe que é muito difícil, a gente não quer invadir a privacidade, o cuidado, a intimidade dessas pessoas. Então, chegar lá, nessas pacientes precisa de uma delicadeza muito grande, de um cuidado, de um teor educativo muito forte, e esse é o nosso foco, né? Mônica, você que recebe, né, as suas pacientes nesse sentido, como é que elas estão abordando essa questão da sexualidade? A gente ainda, infelizmente, vê muitas mulheres que falam que ainda não chegaram ao orgasmo, não tiveram prazer no seu corpo, não conhecem o seu corpo, né? Por muitas vezes utilizar o coletor menstrual, acreditar em alguns mitos, né, passados de geração para geração. A mulher menstruou, não pode tomar um banho, não pode lavar um cabelo, né? Tinha isso? Ainda tem A um mulher pouquinho. suja, né? Exato, assim. Então, como é que você tem notado essa evolução das mulheres ou ainda tem, sim, um pouquinho ainda de receio? Tem muito. Na verdade, eu acho que esse receio de cada mulher é muito individual, né? Vem de uma soma de vivências, experiências e informações que ou que elas adquiriram ao longo da vida ou que foram passadas de geração para geração. Então, claro que existem aquelas mulheres que têm maior facilidade de chegar no assunto sexualidade, libido, orgasmo, mas ainda tem outras que têm muita restrição, muita dificuldade. É dificuldade de perguntar coisas básicas, como sobre higiene. Às vezes, como está muito em alta a parte de estética íntima, a gente observa que elas nunca se olharam, elas nunca colocaram no espelho, elas não se conhecem. Por vezes, elas não sabem responder se elas são satisfeitas com a região íntima delas, ou se tem alguma coisa muito grave que está incomodando, e às vezes é só um excesso de tecido e elas não sabem identificar isso. Então, assim, eu acho que é uma abordagem que ainda é muito, não é tão fácil, não é tão simples, mas que está mudando. Graças a Deus tem melhorado. Acho que esse tipo de informação vem sido divulgado muito mais amplamente nas redes sociais, através da televisão, através dos meios de comunicação. Isso facilita muito o nosso trabalho. E como muitas dessas pacientes sabem que eu trabalho com sexualidade também, que eu tenho um viés de sexualidade, eu acabo sentindo que elas ficam mais à vontade para perguntar isso para mim. Mas até pouco tempo atrás, quando eu não trazia a sexualidade tão forte na minha carreira, é como se fosse a última coisa que elas perguntassem, quando elas realmente sentissem confiança. Então, acho que isso, até por ser um profissional ginecologista, que tem quase como uma obrigação, né, abordar essa parte da sexualidade, que é tão importante na saúde da mulher, elas ainda têm que conquistar a confiança, a gente tem que conquistar a confiança daquela paciente para que no finalzinho da consulta elas falem alguma queixa associada a distúrbios sexuais, né? E muitas vezes esses distúrbios, eles aparecem, são coisas que realmente incomodam ao ponto de, não, eu preciso perguntar isso. É nesse nível que acontece? Pois é, aí que tá. Muitas acham que é normal não ter prazer. A gente foi educada para dar prazer para o outro. Então, essa parcela de mulheres que se queixa ainda é menor ainda por conta disso, por conta dessa sensação de que o prazer não pertence à mulher. Então, eu creio que aquelas que chegam com a queixa, ou elas já vivenciaram uma experiência positiva anteriormente e por algum motivo já não estão vivenciando novamente, seja por questão de fase da vida, de relacionamento, ou questões hormonais mesmo, ou aquelas que ligaram o start de que isso é um fator da minha vida que eu preciso melhorar, então deixa eu ir atrás. Não são todas, mas tem essa parcela que já está procurando se cuidar com relação a isso. No geral, são mulheres mais maduras também, viu, Elaine? Mulheres que se conhecem, que já têm um entendimento do corpo e querem aperfeiçoar isso também. E aí, né, sob essa ótica, vocês tiveram essa ideia de fazer, né, um serviço junto de outro, digamos assim, né? Vocês
trouxeram a Gamô aqui para Fortaleza. Conta um pouco dessa história de vocês iniciaram no Piauí, é isso? Exato, nós somos uma empresa do Piauí e eu, como sócia fundadora e ginecologista, tento trazer sempre essa parte educativa também, muito forte, muito séria, muito cuidadosa, né? E aqui no Piauí a gente conseguiu construir algo muito grande, a gente modificou bastante a ideia das pessoas sobre sua própria sexualidade. A gente observa que as mulheres conseguem conversar mais sobre o assunto, sem necessariamente ser pejorativo, sem necessariamente ter uma roda de conversa boba. E a gente sempre teve o Ceará como um foco, né? Assim, a gente quer atingir o maior número de mulheres possíveis. E quando a gente conseguiu estabilizar no Piauí, a gente falou, a gente agora vai para o Ceará, porque o número de mulheres é bem maior. São mulheres, é um estado que tem um potencial absurdo se comparado ao nosso, que é bem menor, né? Eu digo isso de conhecimento, de facilidades, de rotatividade de pessoas. Então, até mesmo por ser uma cultura muito próxima da nossa, bem parecida, a gente imaginou que fosse mais fácil atingir essas pessoas com a experiência que a gente tem da empresa aqui no Piauí. Então, foi o nosso primeiro foco e realmente a construção, a realização de um sonho chegar aí no Ceará. Que bom, Mônica, que a gente bom. está muito feliz. Que bom ter esse olhar, né, da mulher para si, né, e para as outras também, né, que é uma ação de generosidade, né, de você passar o conhecimento com ferramentas específicas, né, para esse autoconhecimento feminino, né, para poder a mulher se empoderar de todas as formas e entender, né, sobretudo entender que a saúde dela é muito mais além do que tomar remédio, né, ou então olhar para o outro, né? Sempre olhar para o outro e se esquecer de você, né? Exato. É um propósito da Gamô realmente levar essa informação, esse conhecimento, essa experiência com o uso de sexy toys. A experiência que a gente fala é que o autoconhecimento pode proporcionar, né? E o quão isso é libertador. Então, realmente, o nosso objetivo é que esse conhecimento numa parte tão delicada e importante da vida, a gente consiga atingir o maior número de pessoas mesmo. E a venda, eu sempre falo que é uma consequência, né? A gente quer mesmo que as pessoas se conectem com o seu corpo, se conheçam e tragam o maior número de benefícios possíveis que isso pode gerar. E claro, como você falou, focar na mulher como prioridade, porque a gente está sempre cuidando de tudo, dos outros, do marido, dos filhos, e acaba achando que nós somos a última coisa que precisa ser cuidada, né? E o nosso corpo é nosso templo, deve ser nossa prioridade. Até para a gente estar bem para cuidar dos outros. Joia, Mônica, muito obrigada mais uma vez. Só para a gente encerrar aqui, lembra como é que a gente faz para saber mais informações de vocês, redes sociais, site, fica à vontade. A gente tem um site com a venda de todos os produtos. Se eu não me engano, até o dia 8 está com frete grátis para Fortaleza. É gamô.oficial.com.br. Peraí. gamô.oficial.com.br e o Instagram é gamô.oficial. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite. Beijão, até a próxima. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. A tramitação de processos no Tribunal de Justiça do Ceará vem ganhando rapidez graças à automação da rotina de servidores e magistrados. O motivo é o uso de um robô que está sendo usado para otimizar tarefas mecânicas. A experiência tem acelerado os processos porque tem permitido que os servidores dediquem mais tempo à análise técnica em vez das atividades repetitivas. Marcelo já está íntimo do robô. Por dia, são 900 cliques a menos que ele precisa dar no computador para movimentar processos. Isso por causa da melhoria na produtividade proporcionada pelo Clovis. Já tem 6 meses que nós estamos utilizando. É uma experiência muito
produtiva e muito eficiente aqui para o Tribunal de Justiça, porque os servidores passam a não mais executar atividades que são repetitivas, que os robôs hoje estão atuando, e passam em atividades que precisam de uma análise do ser humano. Aquela análise mais ali de entender o que é que precisa ser feito. E o robô vai para aquelas que são mais automatizadas, que o robô vai lá e faz aqueles cliques repetitivos. E aí isso reduz muito os cliques que o servidor precisa estar aplicando no sistema e também ajuda a melhorar a própria produtividade, né, do tribunal e do servidor. Dentro do RoboClovis, no sistema do tribunal, existem só na área judiciária 35 outros robôs, fora os da parte administrativa. Eles atuam com focos em diferentes resultados. O robô, ele trabalha na área judiciária, tem parte da administrativa, mas ele trabalha na área judiciária. E esse trabalho que ele faz é supervisionado por um ser humano, né? O robô ele gera relatórios, gera logs, e o ser humano continua analisando se o robô está executando a tarefa de maneira adequada, né? E sem nenhuma substituição. O atendimento hoje do tribunal ele é totalmente feito pelas CAGES, pelas centrais, com seres humanos ou por via telefone, mas com seres humanos, né? Sem prejuízo de eventuais chatbots, mas o ideal é que a gente tenha esse atendimento com o ser humano. Além de fortalecer a atuação aqui no Fórum Clovis Bevilacqua, onde atualmente é a sede do Tribunal de Justiça do Ceará, os planos giram em torno de levar a replicação dos robôs para outras unidades do TJ, uma ajuda que pode fazer toda a diferença para servidores e colaboradores. Esses robôs eles estão em expansão para cada uma das competências, ou seja, uma unidade de execução fiscal faz o pedido, e nós, ao atendermos aquela unidade, nós estamos aptos a atender todas as unidades que trabalham com o mesmo processo de trabalho. Depende apenas da adesão da unidade para que a gente possa expandir. Então, a tendência é que a gente possa atingir 100% do Poder Judiciário do Estado do Ceará com essas tarefas repetitivas num curto espaço de tempo. A automação proporcionada pelo robô tem como uma das responsáveis a Marcele, a gerente de projetos do grupo empresarial com soluções em gestão, tecnologia e inovação, destaca que a relação com o tribunal vem de outros projetos. Nós assessoramos projetos do portfólio do Programa de Modernização do Judiciário Cearense, o Promojude, que é um programa que contempla diversas frentes com o objetivo de transformação digital. Isso através de um contrato de empréstimo, do qual o Tribunal de Justiça é beneficiário de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E no âmbito desse projeto do RoboClovis, o Grupo Portfólio se faz representado com assessoria de projetos para transformar essas entregas em resultados ainda mais extraordinários, de maneira sustentável, estruturada e com bastante divulgação. E as férias escolares estão chegando e com elas o MI, o Festival Música na Ibiapaba, também está se aproximando. O evento chega à sua 19ª edição e acontece de 20 a 27 de julho. A gente vai saber mais detalhes agora com Leandro Serafim, que é coordenador pedagógico do Festival MI. Olá, Leandro. Obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Olá, bom dia. Leandro, falando sobre o Festival MI, né? Já foi realizado também ano passado e esse ano, como é que está essa programação? Então, nós estamos na 19ª edição, neste momento com as inscrições abertas até dia 12 e esperando receber 700 alunos na cidade de Viçosa entre os dias 20 e 27 de julho. E nesse caso, como é que estão sendo as inscrições? O que é necessário fazer? Certo. O festival ele tem uma série de áreas contempladas nas oficinas. Nós temos aí para arte educadores, acessibilidade e música, produção musical, instrumentos, canto, regência, enfim, tudo isso está disponível no mapa cultural do estado do Ceará. Você pode acessar lá, vai ter o livreto com todas as oficinas e o acesso ao formulário de inscrição. Você deve atualizar o seu mapa cultural e preencher o formulário escolhendo aí as suas oficinas preferenciais. São quantas oficinas que fazem parte da programação e quais são as temáticas? Nós temos ao todo 68 atividades na programação pedagógica do festival, né? Então nós vamos ter aí essas atividades divididas durante o dia entre oficinas principais, práticas de grupo e oficinas optativas.
acontecendo aí das 8 às 10h30 da manhã, 10h45 às 12h, 2 às 16h30 e 16h45 às 18h. Então, você pode fazer até 4 atividades formativas por dia durante o festival, durante 5 dias do festival. E tem limite de idade? Como é que é feito esse controle? O festival é direcionado a alunos maiores de 16 anos de idade, né? Existe uma oficina na cidade que é realizada para crianças, mas a inscrição aberta para todos, ela é para maiores de 16, sem limite máximo de idade. Leandro, como é que é trabalhar essa questão da música, né, do ensinar para esses alunos? Acredito que daí, né, vem vários talentos, né, que já existiram. Faltou só aquele empurrãozinho, né, para seguir adiante e voar, né? Como é que para vocês que organizam isso, esse retorno, né, ver muitos deles iniciando, né, a partir daí voando também? Exatamente. O Festival Mi, ele tem um propósito de qualificação da formação, então ele está na 19ª edição, para a 19ª edição, e aí nesse histórico de formação, de qualificação dessa formação, muita gente aí já passou ao longo desses 19 anos, e é muito bacana poder oferecer dentro deste evento a oferta de cursos com professores maravilhosos, tanto do estado quanto de outros estados, inclusive esse ano um professor internacional da Alemanha que estará aqui conosco. Então, essa possibilidade de oferecer uma qualificação a músicos e outras pessoas que trabalham nessa área, seja acessibilidade, produção, é algo incrível e com certeza isso contribui e já contribuiu em muito com a formação e qualificação da música no estado do Ceará, principalmente em relação à música popular. O Festival Mi, ele tem um foco, um vínculo com a música popular muito forte. E isso, com certeza, vem aí interferindo positivamente, né, nessa formação ao longo dos anos. E sai do circuito Fortaleza, né? Expande para o estado todo, né? Isso é bom, pegar talentos que às vezes não estão aqui em Fortaleza e muitas vezes por não estarem, né, acabam ficando de fora disso, né? Esse olhar de expansão para os talentos da nossa terra, né? Exatamente. O ano passado foram cerca de 100 cidades contempladas pelo festival, né? Foram cerca de 600 alunos presencialmente lá no festival e esses alunos eram oriundos de 100 cidades do estado. Então, de fato, o festival ele descentraliza um pouco essas atividades formativas que normalmente estão mais acessíveis aqui em Fortaleza, enfim, na capital e região metropolitana. Então, o festival também tem esse propósito, né, de poder oferecer ao público dos mais diversos locais do estado, regiões do estado. Agora, com relação, para quem está assistindo, né, para entender um pouco, é um momento de... os alunos fazem esses cursos, essas oficinas de forma gratuita, essa seleção, o que ela leva em consideração? Certo. Os alunos, ao se inscreverem, eles podem optar, inclusive, a inscrição é gratuita, e eles podem optar, inclusive, de dizer se tem interesse de receber a hospedagem em escolas da região e alimentação. Então, nós teremos, nesse ano, 700 vagas e 500 vagas com alimentação e hospedagem, inteiramente gratuitas para os alunos. Então, de fato, o festival, ele, além de oferecer as oficinas, ele oferece a condição de pelo menos 500 pessoas receberem esse suporte adicional lá na cidade de Viçosa. Agora, nesse sentido também, vocês contemplam pessoas com deficiência? Como é que é a questão da inclusão nesse festival? Com certeza. A questão da acessibilidade ela é uma pauta prioritária no festival. Ela não é só algo que acontece a par da discussão do ensino de música. Então, nós temos oficinas direcionadas a pessoas com deficiência e também a pessoas interessadas em discutir a educação musical, a acessibilidade cultural para essas pessoas. Então, há 3 oficinas focadas nisso. Mas, além disso, toda a programação artística do festival, ela recebe aí essa questão da acessibilidade cultural, ou seja, tem libras, tem autodescrição, enfim, nós temos uma equipe completa de pessoas trabalhando a acessibilidade cultural
artística e pedagógica durante o festival, além das oficinas que têm essa temática. Leandro, mas não é só apenas curso, digamos assim, legalmente falando, curso para tocar, pelo contrário, também tem gestão, né? Vocês estavam dando uma olhadinha aqui um pouquinho, vocês também vão além disso, né? De projetos, gestão, conta um pouco desse olhar mais ampliado. Exatamente, eu vou até dar uma olhada aqui nos nomes, são muitos nomes de oficina, mas, por exemplo, uma oficina aqui, elaboração de projetos e prestação de contas. Então, é aquela formação complementar ao músico, ou ao produtor cultural, ou ao educador musical, que são relevantes. Ateliê de criação musical, por exemplo, para composição de obras, gravação, gestão de direito autoral. Então, nós vamos ter aí uma série de oficinas que complementam essa formação, o aprendizado de um instrumento ou do canto. Então, com certeza, se você for verificar ali as oficinas ofertadas, você vai ver que tem uma variedade muito grande de opções formativas, né? Outra, por exemplo, vivência com os mestres de cultura popular do Estado. Então, essas questões históricas e representativas da nossa cultura. Então, tudo isso está contemplado dentro do festival. Acredito que é um momento muito rico, né? Porque você vê verdadeiras lendas, né? Vê a história de frente, né? Tem um contato com essa tradição tão bonita que a gente tem, né? E por muitas vezes, às vezes é deixado de lado, infelizmente, né? Mas que bom que tem esse contato, né? Vocês priorizam isso nas outras edições, também foi feito? Como é que é essa pegada de vocês na programação? Tem alguma modificação ao passar dos anos? Exatamente. O Festival Mi ele foi se construindo ao longo de 19 anos. Ano que vem, a 20ª edição, né? Estamos muito contentes em relação a isso. E nesse período ele foi se construindo a partir das pessoas que influenciaram essa construção. Eu estou como coordenador pedagógico pelo 3º ano, esse ano junto com o professor Liu Meng, mas é uma série de pessoas da própria Secretaria de Cultura que vem trabalhando com isso. Eu gostaria de citar aqui a Cris, a Selma, a Tamile também, que vem trabalhando com esse pensamento do Festival Mi, tentando contemplar aí o máximo possível de expectativas desse público, né, tão necessitado de atividades formativas aqui no estado, de complementação do que eles já têm acesso, obviamente. Mas é isso, é um festival multicultural, né? A programação artística ainda não foi definida, as apresentações estão sendo definidas, mas também na programação artística ele tenta contemplar aí uma série de diversidades. Então é isso, o festival é com certeza ele é multi na programação artística, na formação que ele oferece, ele é multi. E nesse caso também, para quem está assistindo, né, precisa saber tocar alguma coisa ou está estudando na área e quer se aprofundar, gostaria de fazer parte, né, tem aquela vontade, como é que é esse público e como é que vai ser essa seleção também desse público? Como o festival é um festival de qualificação, a gente entende que as pessoas que vão se inscrever para instrumentos musicais já devem saber, já devem ter uma experiência para tocar. Quando você preenche o formulário, uma série de questões vão ser perguntadas sobre essa sua formação prévia. No mapa cultural, você deve inserir vídeos tocando o instrumento que você está se inscrevendo, ou, se for o caso do canto, regência. Mas há oficinas que são mais direcionadas, por exemplo, ao educador musical, que não vão exigir aí uma prática musical prévia, eles vão exigir que você tenha afinidade com essa área de atuação, com a educação musical. Ou então essas de produção musical, que vão exigir um conhecimento prévio nessa área. Então, sim, são exigidos conhecimentos prévios, porque o propósito, o objetivo é de qualificação e não de formação inicial. Mas isso não necessariamente implica já tocar um instrumento muito bem, por exemplo, porque há oficinas com outros propósitos. Tá, joia. Para a gente encerrar aqui nossa conversa, eu queria que você convidasse quem está assistindo, né, e lembrar, até dia 12, é isso a inscrição? Exatamente. Então, as inscrições elas estão abertas até o dia 12 desse mês, através do mapa cultural, né? E se você também tiver dúvidas, você pode acessar o nosso Instagram, Festival Mi, Festival de Música da Ibiapaba, e lá você vai ter uma série de outras informações
não percam essa possibilidade, um festival inteiramente gratuito, com suporte de alimentação e hospedagem, oferecendo um quadro de professores maravilhosos aqui do estado, de outros estados e também internacional. Então, é realmente um evento imperdível para a comunidade da música, a comunidade cultural aqui do estado do Ceará. Faça a sua inscrição, não perca essa possibilidade. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.